Olá, pessoal! Para darmos início ao estudo de equações do primeiro grau, nós devemos ser bem cautelosos a fim de que a resolução delas não se torne algo exaustivo e mecânico, com frases decoradas, como passa para lá com menos, sem que haja compreensão verdadeira do conceito por trás desses automatismos. Uma boa sugestão que iremos dar hoje será realizar a aplicação da balança no estudo de equações. Que tal propormos aos nossos alunos a construção de uma balança com materiais reciclados e propor a ideia de igualdade e desigualdade de forma prática, utilizando a balança e pequenos objetos com a possibilidade de montar a equação e fazer manipulações necessárias para chegar ao resultado? Então vamos lá aprender a construir a balança. Como a gente planejou utilizar o material didático manipulável,
Como vocês podem ver nessa imagem, se trata de uma balança de 2 pratos. Como foi apresentado anteriormente, a gente buscou utilizar materiais recicláveis para confeccionar essa balança. Vamos utilizar ele para poder introduzir o conceito de equação do primeiro grau. Então, primeiramente, iremos utilizar ele para fazer os alunos trabalharem com os conceitos relacionados à equação de maneira implícita. A ideia de utilizar a balança de 2 pratos para poder introduzir o conceito de equação é bem interessante, pois ela traz a ideia de igualdade, que é um dos principais conceitos, né, que está relacionado à equação. A gente vai trabalhar esse material manipulável criando situações. Essas situações vão ser criadas utilizando esses pesos, como vocês podem ver, também foram confeccionados pela gente. E a gente vai distribuir esses pesos nesses pratos e vamos criar diferentes situações. E ao longo dessas situações criadas, a gente vai levantar alguns questionamentos. Aqui eu trouxe um exemplo para trazer essa ideia de como é que a gente vai criar essas situações. No plano de aula vão ter todas as situações, né, que a gente vai utilizar, mas aqui é um exemplo para trazer essa ideia. Como vocês podem ver, a gente utilizou aqui 4 pesos, 2 de um lado e 2 do outro, e a gente forneceu os valores dos pesos, como por exemplo, aqui o 20 é o valor do peso branco e o 10 é o valor do peso vermelho. Também, acho que dá para visualizar que o 10 ele está presente tanto desse lado da balança, quanto do outro lado da balança. Então, de início, a gente vai pedir para o aluno descobrir ou conseguir observar qual o valor desse peso aqui, que no caso ele não foi fornecido. Além disso, a gente também pretende falar sobre a movimentação desses pesos. Por exemplo, se a gente poderia tirar apenas esse peso aqui de um lado da balança e ainda assim ela permaneceria em equilíbrio. Ou se a gente retirasse esse peso tanto desse lado quanto desse lado, se isso facilitaria a visualização do valor desse peso. E por que a gente pode fazer isso? Se a balança continuaria em equilíbrio diante dessa situação. Então, a partir desses questionamentos, a gente trabalharia com eles alguns conceitos relacionados à equação do primeiro grau. No plano de aula, vai ter o restante das situações que a gente pretende trabalhar utilizando esse material manipulável.